estávamos, eu e ele, esperando vocês. E aí, deu tempo de pensar nesse problema? Dados tangente de x igual a 3 e tangente de x mais y igual a 33, calcule tangente de y. Sidão, fala. Tangente de y não vai ser 30, né? Não! Não, já te disse, não é verdade essa relação que podia ser, hein? Ia ser lindo, né? Mas não é. Tangente de x mais y ser igual a tangente de x mais tangente de y? Não, não é. Não é. Bom, então o que é? Calma, eu vou mostrar, né? Não seja assim, calma lá. Mas tem também. Então também tem uma formulinha para tangente da soma das medidas de dois arcos. E lá vai ela. Olha que lindona. Não gostei desse layout novo. Bom, que bom que você gostou. Olha só. Nesse layout novo, você percebe que estava quase rolando, hein? Ó. Olha esse numerador, bem que podia ser, né? Tangente de A mais B ser só tangente de A mais tangente de B. Mas não é. Tinha que ter uma divisão e tinha que ter aqui embaixo, olha que esquisito, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E tem maluco pra tudo, né? Tem gente que cria musiquinha, frasezinha para essa fórmula. Sidão, e é fácil? Eu não vou gravar isso, mas tem até a história dos dois doidão discutindo e brigando e chegou um menos doido e quis apartar e aí levou uma surra dos outros dois. Foi horrível. Nesses tempos de agressividade. Não é bom. Não, então não conta essa. Eu não vou contar. Tem gente que fala do. Tem gente que ama, tem gente que beija, eu também acho ruim. Então, por enquanto, vamos tentar usar essa fórmula e acabou. Tá? Não, e tem tangente da diferença também? Tem. É só trocar os sinais. Ó. Menos, menos e mais. Senão eu nunca vou decorar essa fórmula. Tá bom. Então eu vou falar a frasezinha, tá? A história é aquela que eu te contei. A frasezinha é tan mais tan sobre 1 menos tan tan. Aí você pode brincar com a história dos dois doidos em cima daquele que era menos doido. Senão, que porcaria. Tá bom, então guarda só o som. Tan mais tan sobre 1 menos tan tan. Essa é a fórmula da tangente da soma. Se você quiser dar diferença, é só trocar todos os sinais. E agora vamos, para você parar de me zoar. Olha aqui, ó. Aquela fórmula do tan mais tan sobre 1 menos tan tan. Se você trocar o A por x e o B por y, então você tem que fazer tangente de x mais tangente de y dividido por 1 menos tangente de x vezes tangente de y. E alguém disse que isso valia 33. Então vamos lá. No lugar da tangente de x, eu substituo 3. 3 mais tangente de y, que eu vou chamar simplesmente de t para não escrever muito, sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de y. Disseram que isso valia 33. E aí, eu multiplico esse denominador e fico com 3 mais t igual a 33 menos 99t. Uau! Então, 100 vezes t é igual a 30 e t vale 30 centésimos, ou 3 décimos, ou 0,3, se você preferir. Assim, a tangente de y, que é quem o t estava representando, vale 0,3. Curtiu? Fácil assim, não é? Bom, então já temos aí meia dúzia de formulinhas, certo? Seno da soma, seno da diferença. Cosseno da soma, cosseno da diferença. Temos a tangente da soma e tangente da diferença. Não, acabou, não tem mais formulinha. Meu, você acredita que tem? Tem. Mas a gente vai chegar lá devagarinho, sempre nesse material extra e sempre propondo problemas simpáticos. Esse problema 4 começa com aquele tipo de enunciado que você não gosta. Deduza, demonstre,
Sidão, eu odeio isso. Calma. Você aproveita e treina um tiquinho. E nesse caso, eu vou propor que você deduza, porque essas fórmulas, elas são mega frequentes na prova. E se você esquecer como se calcula o seno do dobro de um arco e o cosseno do dobro de um arco, você no dia da prova pode deduzir. Não, você acha que eu consigo? Sim, você vai conseguir. Então vamos lá. Primeiro é deduzir uma expressão para o cálculo do seno do dobro do arco em função de seno e cosseno de x. Lembra lá do enunciado? Adição, subtração e duplicação de arcos. E depois deduz uma expressão para o cálculo do cosseno do dobro do arco em função só do cosseno. Então, como eu faço isso? Eu vou fazer o item A. E aí, você pode se espelhar no item A, dar uma pausa e fazer o item B antes de mim. Beleza? Então vamos lá. No item A, eu vou fazer uso daquela formulinha. Não, mas tem alguma coisa errada. Não era seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A? Que era o sem cos, sem trocar o sinal? Uia, você decorou? Sim, era. Mas eu troquei o A e o B por X. Assim eu terei aqui o dobro do X. Ah, Sidão. Pois é. E como seno de X mais seno de X é... Oi, caramba. Seno vezes cosseno de X mais seno vezes cosseno de X é o dobro dele? Chegamos numa formulinha mega simpática. O seno de 2x. E olha só, hein? Não é verdade que isso é igual a 2 vezes o seno de x. Lembra que eu te falei que não varia essa proporcionalidade? É 2 vezes o seno vezes o cosseno de x. Essa fórmula é mega importante, mega frequente nas provas. Você vai precisar dela. Não, e nem é tão difícil decorar. Nem decorar e nem deduzir. Se você esquecer, dá para deduzir. De boa. Agora vamos ver o item B? Sua vez. Será que você dá conta de deduzir uma formulinha para o cosseno de 2x em função só do cosseno? Vai lá. Um tempinho para você. Dá um pause aí e sigamos. Bom, eu dei um pause, dei um golinho d'água aqui. Estou pronto para outra. Vem. Olha só. Eu vou fazer uso daquela formulinha do cos, sem, cossinal trocado. Não, e cadê o A e o B? De novo, troquei o A por x, o B por x, para ter aqui o cosseno de 2x. Então eu vou ter cosseno de 2x é igual a cosseno vezes cosseno, portanto, cosseno ao quadrado de x, menos seno vezes seno, menos seno ao quadrado de x. Coisa boa para você pensar, coisa boa para você pensar, que essa formulinha lembra muito a relação fundamental da trigonometria. Só faltava ser aqui uma soma, né? Então, toda vez que você encontrar cosseno ao quadrado e seno ao quadrado juntos numa expressão, ou você tem a relação fundamental da trigonometria, se eles estiverem com o mesmo sinal, ou o cosseno do dobro do arco, se eles estiverem com sinais opostos aqui. Fiquem atentos. Mas no nosso enunciado, eu pedi para você fazer a fórmula em função só do cosseno. Então eu preciso tirar esse seno daqui. Mas está longe de ser difícil, né? O que a gente pode fazer é justamente usar a relação fundamental da trigonometria com o seno ao quadrado isolado. Se você sabe que isso é verdade, você também sabe que o seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Pode usar à vontade. Então aqui, na nossa relaçãozinha, você vai escrever assim. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos, no lugar do seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado de x. E finalmente, cosseno de 2x, vou ter que apertar aqui, hein? É igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1.
Essa era a formulinha que eu estava procurando. Beleza? Beleza? Mas essa que está circundada aqui, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, é mega importante. Mas escrever em função só do cosseno, que foi o que nós fizemos aqui, vai ser especial em alguns problemas. Noutros, pedem para a gente escrever só em função do seno. Mas agora você já sabe fazer as duas coisas, certo? Bem, Sidão, nossa, a gente já está em 8 formulinhas. Foi tudo isso, é? Sim, a gente fez seno de A mais B, seno de A menos B. Não vou contar como duas, vai. Vamos para valorizar. Cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, tangente de A mais B, tangente de A menos B, já são 6. Aí seno de 2x, cosseno de 2x. Não, agora acabou. Não. Pois é, tá faltando a da tangente. É. E vamos deduzir essa da tangente num problema bem legal. Guarda, se você quiser. Ai, olha só, eu esqueci desse. Que é um problema meio mequetrefe, hein? Não, mas por que você pôs? Eu achei importante. Tá bom, então vamos. Achei importante, mas nossa, depois desse vem aquele. Aquele outro é muito legal. Bom, vamos lá. Nesse mesmo. Tá lá no nosso material extra, não vamos deixá-lo para trás. Calcule cosseno de 2x, sabendo que cossecante de x é 5 meios. Se você não esqueceu, cossecante é o inverso do... Opa, quase escapou, hein? Você dizendo o inverso do cosseno, mas é o inverso do seno. E se o inverso do seno é 5 meios, não fica multiplicando em cruz, não. Inverte tudo, inverte os dois membros da igualdade de uma vez. Seno de x é 2 quintos. Agora, a gente pode aproveitar esse problema? Acho que foi por isso que eu coloquei. No fim, meu coração caminhava por aí. Se eu sei o seno e a formulinha do cosseno de 2x, que a gente deduziu agora há pouco, você ainda lembra? Pensa assim, é o cossa A, cossa B, tudo com x. Cosseno é cossinal trocado, então é x mais x, aqui é menos. Sem saber. Seno de x vezes seno de x. Eu já sei o seno. Ou eu calculo o cosseno, com relação fundamental da trigonometria, por exemplo, e coloco aqui, ou por que não? Ou por que não? Eu escrevo essa fórmula em função só do seno. Também pode. Você vai lá, a partir da relação fundamental da trigonometria, isola o cosseno ao quadrado e substitui essa expressão aqui. E vai ficar com a formulinha cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Essa brincadeira vai ser útil e importante em algumas situações, hein? Aqui, ela era médio útil. Mas vamos lá. Então, alguém quer que eu calcule o cosseno de 2x, sabendo só o seno? Então, 1 menos 2 vezes o quadrado do seno, que é 4/25. Então, a gente vai ter esse 1 inteiro, escrito assim, menos 8/25, temos 17/25. Esse é o cosseno de 2x. Curtiu? Rapidinho, né? Sem muito sofrimento. Agora, um que eu queria muito te mostrar, importante. Ah, esse eu fiz uma propaganda. Ah, ele aí. Isso é legal, hein? Dá uma lida comigo. E se você tiver desejo, você faz uma pausinha para resolver. Um farol localizado a 36 metros acima do nível do mar. Então, pera lá, o farol. Olha ele aqui, o farol. Olha os 36 metros acima do nível do mar. Aí isso é o mar, tá? Olha o barquinho, olha o barquinho. É avistado por um barco. Ah, o barco avista o farol. Entendi. Há uma distância x, ó, a distância x aqui, sempre medida perpendicularmente, né? Da base do farol. A partir de um ângulo alfa. Não, mas o ângulo alfa não é aqui? É, ou aqui, né? Tanto faz. Bom, sendo assim, o cara pergunta: admitindo-se que seno de alfa é 3 quintos, calcule a distância x. Ô Sidão, o seno do alfa, olha, tá quase bom, hein? Porque eu posso pensar nesse triângulo de ponta cabeça ou nesse aqui, os dois são simpáticos. Mas eu tenho o cateto oposto
quero o cateto adjacente. E o seno relaciona o cateto oposto à hipotenusa. Não me interessa. Eu queria ter a tangente. Ótimo! Se você queria ter a tangente, por que não fazer o seguinte? Vamos brincar com esse triângulo aqui. Ó. Aqui está o alfa, um ângulo reto. Eu sei que isso mede 36. Isso mede x. E alguém disse que o seno de alfa é 3/5, né? Puxa, o que eu posso fazer? Você pode calcular a medida da hipotenusa e depois Pitágoras, ou por que não? Veja se você gosta dessa ideia. Você pode, com esse seno, substituído na relação fundamental da trigonometria, descobrir o cosseno. O seno ao quadrado é 9/25. Cosseno ao quadrado de x, esse 1 inteiro é 25/25. Não, parece outra que nós fizemos hoje. Verdade. Aí o cosseno ao quadrado é igual a 16/25. Não, e agora que sinal que eu uso? Ah, o alfa é agudo, né? Se ele é agudo, o seu cosseno é positivo, sem mistério. Então aqui 4/5. Outra pessoa faria diferente, faria com aquele triangulinho. Bom, mas tudo bem, vai. Agora você escolhe por onde você vai. Senão a gente quer a tangente. Isso, só que a tangente é a razão entre seno e cosseno. Então você vai lá e divide 3/5 por 4/5 e chega em 3/4. Alguém pode estar pensando assim, ô Sidão, tinha melhor. Me mostra. Você pensa daquele jeito que você falou do triangulinho, Sidão. Põe um alfa aqui, e se o seno dele é 3/5, pensa aqui em 3/5. Aí um triângulo 3, 4, 5, e você já vê a tangente oposto sobre a adjacente 3/4. Olha, você tinha razão. Bom, de qualquer forma, a tangente de x é 3/4, então a gente vai dizer que, para fechar o item A, agora que eu sei que a tangente é 3/4, tangente de x não, perdão, tangente de alfa. Então, razão entre cateto oposto e adjacente, 36 sobre x, tem que ser igual a 3/4. Então, acabamos de calcular o x aqui, 48 metros. Muito bem, mas como todo item A, ele é molenguinha, né? O item B costuma ser mais pegado. Então, vamos ver esse tar desse item B. No item B, a situação parece ser a mesma, assumindo-se que o barco se aproximou ou aproximou-se do farol e que uma nova observação foi realizada, na qual o ângulo alfa passou para exatamente o dobro. Sidão, seu malandro. Calcule a nova distância x' a que o barco se encontrará da base do farol. Olha a figura. Presta atenção na figura. Oh, que linda! O cara se aproximou ali do farol e essa nova distância x' está aqui, ó. É essa que eu quero saber. Note que a altura do farol ali, em relação ao nível do mar, continua 36. O nosso detalhe é que o ângulo mudou de alfa para 2α. Se eu soubesse quanto vale a tangente de 2α, eu estaria feliz da vida. Você não, e como é que você vai fazer para saber? Ah, adivinha. Opa, você viu? Não, não mostra, Sidão. Pois é, se você não lembrar dela, você pode deduzir. Mas aí você precisa lembrar da história dos dois doidos, lembra? Como é que era mesmo, Sidão? Tangente da soma é tan mais tan sobre 1 menos tan. O que você vai pensar para decorar isso aqui? A escolha é sua, tá? Mas se você quer saber a tangente de 2α, o que você vai fazer é substituir A e B por alfa o tempo todo. Lá, aqui também, aqui embaixo também. E você é capaz de deduzir uma formulinha para a tangente do 2α. Tangente do 2α vai ser
tangente de alfa mais tangente de alfa, ou seja, 2 vezes a tangente de alfa, sobre 1 menos a tangente de alfa vezes ela mesma, a tangente ao quadrado de alfa. Essa é uma formulinha para você decorar. E como a tangente de alfa não mudou, lá do item a gente tem a memória da tangente de alfa valer 3/4. Fizemos todo aquele rolê para descobrir. Então, agora você calcula a tangente de 2α assim. 2 vezes 3/4 sobre 1 menos o quadrado de 3/4. 9 sobre 16. Então, isso aqui resulta 3/2 sobre 16 menos 9 é 7. 7/16. E dividindo-se essas expressões, você vai ter, essas frações, perdão, você vai ter 24 sétimos. Essa é a tangente de 2α. Sidão, acabou? Não, tá maluco? É que eu precisava da tangente de 2α para descobrir o x'. Então eu vou dizer assim, a tangente de 2α é a razão entre o 36 e o x'. E essa razão, acabei de descobrir, vale 24 sétimos. Se você desejar, você pode simplificar esses numeradores simultaneamente, dividindo por 12 e por 12. Assim você vai ter o x' é igual a 21 sobre 2. Ou seja, para distâncias, um decimal fica um pouco mais confortável que uma fração, apesar dos dois serem corretos. Belezinha? Espero que você tenha curtido muito esse exercício. Ele merece ser curtido, tá bem? Olha, o que rolou aí? Só para você entender. Rolou um materialzão extra, simpático, para abordar toda a teoria relativa a essa aula. Agora, na segunda etapa dessa aula, a gente vai resolver mais alguns probleminhas do meu material extra e dar uma passeada de leve por aqueles problemas UFC da apostila. Tá bom? Descansa mais um pouquinho e venha para a próxima aula babando de vontade de aprender. Beleza? Até já!